Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas à nossa quarta aula. Bom dia para quem está chegando agora. Vamos pegando água, com sua xícara de café. Bom dia, bom dia! Sexta-feira, hoje é a nossa quarta aula da série. A virada começa agora. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema como você vencer as distrações no home office, no trabalho remoto. Então, eu já quero pedir para você que você encaminhe essa aula que está aqui nesse aviãozinho, encaminha para duas, três pessoas que você sabe que pode se beneficiar do conteúdo dessa aula de hoje. E eu vou fazer um rápido resumo, porque foi uma jornada, né? Foram 4 semanas aí, de 4 aulas intensas, toda sexta-feira, e transformando, né, melhorando cada vez mais o nosso trabalho de casa, trabalho remoto, e a intenção é essa. Então, para te ajudar ainda mais, eu quero que você me fale de onde você está falando, se você está de qual parte aqui do Brasil, do país. Seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. E eu já vou abrir já, lembrando qual foi a primeira aula que nós trabalhamos aqui. Nossa primeira aula foi como construir uma rotina produtiva no trabalho home office, no trabalho remoto. Então, quando a gente, por que que essa primeira aula foi começando a expandir, né, a consciência de que tudo parte da nossa rotina. Se a gente tem uma rotina clara e uma rotina que funcione, a nossa vida traz mais funcionalidade, né? E quando a gente para e pensa, eu sempre falo isso porque isso é uma das coisas que mais travam as pessoas, é achar que elas já sabem, é achar que elas já sabem aonde estão pecando, onde estão se sabotando, onde está o calo do sapato. E na verdade não é verdade. Por quê? Porque se você ainda não tem os resultados que você gostaria, ele acontece porque você não está fazendo alguma coisa de diferente ou porque você está cometendo os mesmos erros no padrão repetitivo. Então, é uma dessas duas informações que está acontecendo. Às vezes ainda falta conhecimento para você implementar na sua vida hoje, ou que você está com, como se fosse uma venda nos olhos, falando, isso é óbvio, isso eu já sei. E você deixa de fazer aquilo que deveria fazer. Tá fazendo sentido, gente? Eu vou fazer um combinado, eu quero fazer um combinado com vocês que estão aqui agora. Toda vez que eu falar alguma coisa que fizer sentido para vocês, que for aquele bingo de 1 milhão, eu quero que vocês cliquem no avião, no aviãozinho não, cliquem no coração e disparem o dedo. Por que que isso é importante? Porque o Instagram ele reconhece que a aula está sendo relevante, que o YouTube ele está reconhecendo que aquela aula foi importante. Aí ele começa a divulgar mais para outras pessoas, ele começa a compartilhar, vai chegar em outras pessoas, que essa é a ideia, que a gente, né, propague o bem, e assim que o bem nunca para. Então, a nossa forma de agradecer essa aula gratuita aqui para você é você simplesmente comentar, compartilhar, porque assim o Instagram entende que é relevante, tá bom? Esse é o combinado que eu quero fazer com vocês. Então, vamos lá. A segunda aula eu falei muito sobre quais são as 4 atitudes que sabotam o nosso trabalho para alavancar os nossos resultados, para aumentar os nossos resultados trabalhando de casa. Lembra? Se eu não tenho clareza, se eu não tenho ação, se eu não tenho planejamento, se eu não tenho disciplina, jamais eu vou alcançar o que eu desejo. Independente de onde você está, independente se você tem um objetivo de realizar para uma semana, para meses ou para um ano. Não importa. Se você não tiver, se você não minimizar as 4 atitudes que você faz, que sabotam você de alavancar os seus resultados, é impossível você ter aquilo que você deseja. Aí eu faço um link com o comecinho da aula de hoje, quando eu comecei a falar sobre não adianta. Se você ainda não tem os resultados que você deseja, simplesmente é porque você ainda não tem a informação que você precisa para implementar na sua vida ou no seu negócio, naquilo que você precisa. Ou
Você tá com aquela frase, rótulo, na sua cabeça, na sua fala, que é, isso é óbvio, isso eu já sei. Por você falar para você que você já sabe, você não se dá nem a oportunidade de colocar em prática, porque se você já sabe, para que que você tem que fazer de novo, entende? Então, esses são os dois perfis. Ou aquele que ainda não tem a informação, ou aquele que sabe que tem, mas não coloca em prática porque ele diz que já sabe, então ele não precisa implementar, tá? Então, olha que louco. Tá vendo que aqui já são dois padrões de autossabotagem? Dois, principalmente o segundo, porque ele já sabe, então ele não coloca em prática. O primeiro, ele ainda está aquele nível de inconsciência, né? Ele sabe que precisa de alguma informação, mas ele ainda está buscando, tá? E qual que foi a nossa terceira aula? Que foi a aula de semana passada. Quais são as leis que governam nosso trabalho no home office? Você já parou para pensar? E eu quero que você pense nisso na sua jornada agora. Tudo na vida como está escrito na Bíblia, né? O livro mais lido até hoje, 2023 anos até hoje, é o livro mais lido, enquanto tudo que a gente vive até hoje está escrito lá, que a gente passa até hoje. Olha que louco quando a gente para e pensa nisso. Então, quando a gente começa a trazer isso para o nível de consciência, para o nível de agora, você começa a perceber que tudo na vida é governado por leis. E leis não tem como infringir, né? Igual lei de trânsito, as leis do governo, tudo tem lei. Então, quando a gente começa a entender que se eu estou desrespeitando uma lei, aquilo vai se voltar contra mim, no sentido de, lembra, é ação e reação. Se eu não tô, é a lei do plantio e da colheita, isso é lei. Então, as leis que governam o nosso trabalho no home office, ele precisa ser respeitado para que você plante de uma forma assertiva, para que você tenha o processo de gestação, né, de esperar, e aí entra a perseverança, a determinação, a paciência, a calma, entre outras competências, para que aquilo dê a colheita, para que você receba o fruto daquilo que você plantou. E aí, olha que lindo. Pensando nisso já traz a importância de entender que tudo é governado por leis. E quando você tem clareza, qual é a lei que eu não estou implementando na minha vida, ou qual é a lei que eu estou desrespeitando, você começa a ter o download. Se você perdeu essa aula, ela está disponível ainda aqui no meu canal do Instagram. Foi a terceira aula da jornada. Então, corre lá para assistir depois que você assistir essa aula, tá bom? Porque vai fazer um link com todas as informações que eu vim falando até agora. Combinado? Então, para quem está chegando agora, seja bem-vindo de novo. Bora lá, pega papel e caneta. Hoje é a nossa última aula da jornada, a virada começa agora. E hoje nós vamos falar já, quarta aula, última aula, como vencer as distrações no trabalho home office. E para começar a vencer as distrações, eu preciso começar por um ponto específico. Carol, qual que é esse ponto específico? Me fala. Eu preciso saber qual que é esse ponto. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu propósito? O que realmente você quer? Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve, mas qualquer caminho não vai me levar aonde eu quero ir, porque eu não vou chegar. Se eu não tenho clareza do que eu preciso na minha vida, se eu não tenho clareza do que eu quero para minha vida, se eu não tenho clareza do porquê eu desejo aquilo para minha vida, dificilmente eu vou alcançar. E é por isso que as pessoas ficam se distraindo todos os dias, toda semana, os meses, todos os semestres, todos os anos. Ficam se distraindo de alcançar o que elas desejam, porque elas estão primeiro perdidas em dúvida, o que quer, por que quer. Lembra que o que você quer vai ser a sua bússola, é o seu grande combustível para você alcançar. Depois que você entende o que você quer, e enquanto eu estou falando, eu quero que você anote no papel. Lembra, a ideia aqui é
a te ajudar e contribuir para você ir mais rápido para você construir o que você quer. Então, pensa agora aqui na sua jornada. Você está em casa ou você está se deslocando para o seu trabalho, lembra? Mas o que realmente você deseja para o seu 2023? E aí, você precisa pensar, por que que você quer aquilo? Por que que é importante que você alcance esse objetivo para você? Eu não sei se você quer ter mais qualidade de vida no seu trabalho, se você quer eliminar as discussões familiares dentro de casa, porque você está trabalhando em casa, você está sem tempo para você ou sem tempo para sua família, você está com dores pelo corpo, porque você está estressada, exausta, cansada. Você até tem dinheiro para ficar cuidando de você, mas você não tem tempo algum para fazer nada daquilo que você deseja. Entende que são coisas diferentes que se casam? Então, quando eu começo a entender, nossa, é isso aqui realmente que eu quero para mim. Eu realmente preciso gerir melhor meu tempo, porque a minha família, ó, vem toda hora me interromper no meu trabalho, me distraindo, porque eu não coloco alguns, eu não coloco um diálogo assertivo, claro do que eu quero, por que eu quero e para onde nós vamos. Entende? Porque aqui são coisas completamente diferentes. Se você mora sozinho ou sozinho em casa, você tem um desafio. Se você mora com a sua família, com o seu marido, sua esposa, os seus filhos, você tem outro. O nível de distrações não tem melhor ou pior, só tem diferença. Então, quando você está sozinho, você se distrai sozinho, né? Provavelmente entre internet, telefones, amigos, até mesmo às vezes familiares te acessando pelo celular. Mas quando você está em casa, as pessoas ficam te acessando dentro de casa. Como vencer as distrações no trabalho home office parte dessa primeira etapa, de você entender de fato o que é importante para você. Só quando você entende o que é importante para você que você começa a passar isso para as pessoas que estão à sua volta. As distrações, elas só são minimizadas quando realmente eu sei o que eu quero e eu começo a entender como colocar isso para as pessoas que estão à minha volta. E aí, quais são as prioridades para você? Dentro desse projeto que você quer para você, que eu não sei, lembra aí, qual que é o seu projeto? Pensa aí e coloca no papel. Quais são suas prioridades? Se você não sabe quais são suas prioridades dentro do seu próprio projeto, tente que você vai começar a se distrair. Uma das coisas que eu falo muito para os meus mentorados, muito, é porque eu vejo isso há 15 anos eu venho ajudando as pessoas a eliminar essas distrações na vida dela. Há 15 anos eu venho ajudando pessoas a realmente terem qualidade de vida para ela, terem qualidade de vida para a vida delas, ó, para elas. E exatamente as distrações é o que mais vai distanciando a gente de alcançar o que a gente deseja. E por N fatores. Não tem como eu falar todos aprofundando aqui hoje, mas eu vou começar a trazer, ó, um nível de consciência para você começar a perceber. Então, pensa assim, quais são as suas prioridades? Se você deseja ter mais qualidade de vida trabalhando de casa, se você deseja ter qualidade de energia, você dormir melhor, você se alimentar melhor, você está dentro do teu peso, não ter dores pelo corpo, ter uma relação amorosa saudável, ter uma relação familiar saudável, entende? Cada um desse é um campo da sua vida. E cada campo você precisa entender quais são as prioridades. Não tem como a todo momento você fazer tudo. Só que você pode ter tudo, desde que você comece a montar o tijolinho por tijolinho de cada área. Por isso que você precisa escolher qual dessas áreas são mais importantes para você começar a diminuir as distrações. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês vão colocando aqui para mim, eu vou ajudando vocês a alinharem, tá? Então, lembra, para que eu tenha, se eu não tiver um propósito claro, por que que eu quero fazer aquilo? Não vem a clareza dos meus passos. Se eu não tenho prioridades, se eu não sei realmente o que é importante para mim. E se você não sabe o que é importante, que a maioria das pessoas, elas acham que tudo é importante. Tudo eu não posso deixar de fazer.
tudo eu preciso fazer com urgência, e não é verdade. Porque nem tudo é importante quando você pensa em montar a vida dos seus sonhos. Porque, para e pensa, olha para a sua história de vida de hoje para trás. Tudo que você viveu foi realmente aquilo que você não deixaria de ter vivido? Eu tenho certeza que você falaria assim: ah, eu acho que isso daqui eu poderia ter deixado passar. Porque é inevitável, não tem como a gente levar toda a bagagem na nossa mochila. Então, nem tudo é importante para quando a gente pensa em construir uma vida realmente de abundância, de prosperidade, de sucesso, de realização. Então, por isso que a gente precisa entender o que realmente faz a nossa alma tocar, o que realmente é importante para a gente. Para a partir disso, a gente começar a construir os passos. E aí você vai começar a entender suas prioridades. O que é inegociável na sua vida hoje? Você já parou para pensar o que você não abre mão? Quando você começa a entender o que é inegociável, você começa a entender quais são suas prioridades. E lembra que as prioridades, elas vão mudar a partir da nossa fase de vida, do nosso ciclo de vida, do momento que a gente quer construir aquilo para a nossa vida. E tá tudo bem, tá tudo certo. Então, pensa. Primeiro você tem que ter, primeiro passo, ter esse propósito claro, para você ter clareza realmente do que você quer. Segundo, você ter prioridades. Se você não tiver prioridades, você não consegue ter produtividade. E é exatamente isso que é o método dos 3 P's que eu trabalho dentro da minha mentoria. Quando você não tem propósito, prioridade, você não tem produtividade. Pessoas que são produtivas, elas trabalham com o propósito delas, colocando as prioridades dela a serviço do mundo. Por quê? Porque elas trabalham para elas, para aflorar para as pessoas, que é entregar seu trabalho. Quando você trabalha naquele que faz a sua alma, né, a sua alma brilhar, você sabe por que você está fazendo aquilo. Você coloca a intencionalidade, você sabe por que você tem que acordar todo dia. Você sabe por que você tem que seguir a rotina que você estabeleceu para você. Porque a nossa vida é moldada através das rotinas. Não tem como. Quando você, eu digo, quando o cliente fala para mim, Carol, eu não tenho rotina. Na verdade, você tem, só que é uma rotina de bosta. Porque se você tivesse uma rotina eficiente, você ia viver melhor, com mais alegria todos os dias, com mais satisfação, com mais entusiasmo, você ia estar se aproximando de alcançar aquilo que você quer. Porque a rotina molda os seus hábitos. E os seus hábitos moldam os seus comportamentos. Seus comportamentos moldam tudo que você faz todos os dias, quem você é. Por isso, você viu que está tudo conectado? Não tem como. Se você não entender isso daqui, essa peça aqui, que são várias informações, é a peça do seu quebra-cabeça. Você não consegue minimizar suas distrações. E aí, esses 3 pilares, propósito, prioridades, produtividade, é o que vai fazer você alcançar os seus objetivos. A partir de você começar a entender esse primeiro passo, você viu quanta informação dentro do primeiro passo? Você vai começar a entender o segundo passo, que é você colocar foco. Lembra, de nada vale na nossa vida a gente saber o que a gente quer, que a gente entendeu que aquilo é importante, se eu não coloco foco, energia para fazer o negócio acontecer. Colocar foco é colocar intenção. Intenção é colocar atenção, intencionalidade para se concentrar para fazer aquilo. E aí eu vou te dar um download agora. Tudo que você faz todos os dias, você faz um monte de coisas. E aí, cada coisinha que você faz dentro do seu dia, que tem 24 horas, tem tarefas que você faz no seu dia, no seu trabalho em casa ou remotamente, que você demanda tempo, energia e dinheiro. Se você sabe se essa tarefa 1 vai levar 2 horas para ser resolvida, você precisa ter um cronograma, uma gestão de tempo que você consiga encaixar ela dentro da sua rotina do dia, dentro do seu planejamento,
para que você tenha uma boa gestão de tempo e você consiga concluir aquela tarefa dentro do prazo estabelecido por você, ou dentro do prazo que o seu gestor estabeleceu para você entregar o projeto. Entende quanta etapa está linkado aqui? Quando você não sabe de nada disso, é onde as pessoas começam a se distrair. Não tem foco, não tem concentração, não tem paciência, e aí entra nos grandes sabotadores que 99% acontece todos os dias com todo mundo, que é o quê? Fala, Carol, a procrastinação. Então, todo mundo, em algum momento da nossa vida, a gente é procrastinador, não tem como a gente não ser. Só que quando eu procrastino na área que não é importante para mim, ó, na área que não é importante agora para eu construir o que eu quero, tá tudo bem. Agora, se eu vivo todos os dias procrastinando de montar o que eu quero para mim, é onde eu nunca consigo realizar de fato uma coisa tangível, uma coisa realmente que signifique algo para mim. Por isso que a maioria das pessoas passa ano, entra ano, e quando ela para e pensa lá em dezembro, ah, como foi esse ano para mim? Ela se sente frustrada, chateada, triste. Por quê? Porque elas olham para trás e percebem que elas realizaram nada ou muito pouco daquilo que é o potencial. Lembra, Deus te deu uma vida única, incrível, é insubstituível, ninguém é igual a você. Você já parou para pensar nesse benefício? Cara, pensa assim, cara, você é uma pessoa única. Tudo que você tem dentro de você, ninguém é igual a você, não tem cópia. Em qualquer lugar que você esteja, no mundo inteiro, dentro de 8 bilhões de pessoas, você é um ser único e com qualidades únicas. Tem coisas que a gente consegue copiar, modelar, melhorar, mas quem você é na sua essência, somente Deus te deu esse dom. E ele é único e somente você pode passar isso para as pessoas. E como que a gente faz isso? Através do nosso trabalho, através da gente contribuir com as pessoas que estão à nossa volta. Carol, como que eu posso diminuir as distrações então? Colocando tudo isso em prática que eu falei para você, aqui, agora, na sua vida, entendendo que as distrações nada mais é do que você não ter clareza do que você quer, você não entender, estabelecer quais são suas prioridades, por que que você escolheu esse caminho, para quê, quem que vai ir com você, quais são os ganhos que as pessoas que estão à sua volta vão ter de você realizar isso que você quer para você. Quais são os ganhos que você vai ter de você realizar isso para você? Se você não entender esses pequenos passos, como que você vai diminuir as distrações se você nem sabe o que te distrai? Não, eu sei que me distrai. É meu marido, minha esposa, é minha mãe, meu pai, é meu filho que não para de me acessar. Mas ele só faz isso porque você realmente ainda não tem clareza do que você quer, porque você não parou para pensar, você não sentou para conversar, ter um diálogo sério, aberto, de mostrar o quanto aquilo é importante para você, o quanto aquilo vai impactar positivamente na vida de quem está ao seu lado. Aí pensa, todo mundo que está à sua volta, você concorda que ninguém se junta ao acaso e você não caiu na família ao acaso? Então, tudo o que você vai fazer e o que você faz reverbera na vida das pessoas que estão à sua volta, mesmo quando a gente acha que não reverbera. Toda ação que você faz hoje, dia 10 de fevereiro, vai impactar talvez hoje ou daqui a 6 meses, um mês, um ano, até mais na vida das pessoas. Por isso, a importância de entender que a gente precisa ser autorresponsável pelas nossas escolhas. A gente precisa entender que a gente tem que ser autorresponsável, entender que a gente vive no mundo coletivo e que a gente é responsável pelas nossas escolhas, mas também a gente é responsável por reverberar, impactar as nossas escolhas, vai impactar a vida também de quem está à nossa volta. Como resolve? Você primeiro assumindo o comando da sua vida, que é sabendo de tudo isso que eu trouxe para você.
A partir de você decidir tudo isso que eu trouxe para você, você senta e conversa com as pessoas à sua volta. Explica por que que é importante. Você já parou para pensar que isso que é importante para você nada mais é do que uma venda? Carol, como assim é uma venda? Ó, pensa assim, o seu projeto, que é você, o seu objetivo, que é isso que você quer, o seu sonho, que é isso que você deseja, ele é uma venda que você precisa fazer para alguém, para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos. Por quê? Quando você vende a sua ideia para as pessoas que estão à sua volta, mostrando quanto aquilo vai impactar positivamente para as pessoas que estão à sua volta, o que que elas vão ganhar quando você realizar o que você quer? Para e pensa. Se você tiver mais qualidade de vida para você hoje, como a pessoa que está à sua volta vai se sentir? Se você tiver, diminuir seu peso, o que que isso vai impactar positivamente na vida das pessoas? Se você tiver melhor tempo de qualidade com a sua família, se você tiver tempo livre para você, o que que vai impactar positivamente na vida das pessoas à sua volta? Tudo o que você faz impacta a vida das pessoas. Por isso que quando a gente começa a pensar mais no coletivo, a gente aumenta a vibração do planeta, a gente aumenta a vibração da nossa casa. Por isso que a gente entra em harmonia na família. Porque não é só sobre o que eu quero, não é sobre o meu ego, sobre só as minhas necessidades, só pensando em, não fugiu a palavra agora, pensando em valorizar os meus desejos mais profundos. Não, é sobre você parar e pensar que é importante sim você construir o que você quer para você. Com certeza você está aqui para isso. Só que quando você é casado, é casada, quando você tem um filho, uma filha, quando você tem os seus pais vivos ainda, é importante você pensar que tudo o que você faz, você vai impactar de médio, de pequeno, médio a longo prazo na vida de todo mundo. E isso é a missão que Deus nos deu para viver nessa família que a gente está. Que tudo, e aí é onde a gente começa a se tornar uma pessoa melhor quando a gente encara essa responsabilidade. Porque se você sabe que você tem que ter um comportamento melhor, ter palavras mais carinhosas com as pessoas à sua volta, você concorda que você vai começar a impactar positivamente? Pensa assim, as palavras têm poder. Carol, o que que isso tem a ver com as distrações? Pensa assim, se a sua família está te incomodando, porque normalmente a família é o calo do sapato nas distrações. Se sua família está te incomodando no seu trabalho em home office, remotamente, fica toda hora mandando mensagem, entrando no seu ambiente de trabalho ou deixando as coisas desorganizadas, pensa assim, o quanto isso vai impactar negativamente se você não se posicionar. Então, como que a gente resolve? Se posicionando. Mas não é gritando, xingando, ofendendo. Ao contrário. Se eu decido me relacionar, relacionar-se exige a atenção entre o que eu falo, como eu me comporto e como eu mostro para as pessoas como aquilo funciona a mecânica para mim. Isso aqui está tudo alinhado com tudo que eu falei hoje. O que você quer para você? As pessoas que estão à sua volta te incomodando, elas não sabem o que é importante para você. E sabe uma das grandes coisas que sabotam? E eu vejo isso nos atendimentos. Uma das grandes coisas que sabota as relações familiares e amorosas é eu achar que o outro acha e sabe o que eu quero. E não sabe. Muitas vezes ele pode saber? Pode, mas às vezes ele não sabe, porque ele tem o mundo dele aqui, ó. Os ideais dele, os projetos dele. Se vocês não sentarem para alinhar isso para vocês, não tem como vocês diminuir as distrações. Vocês decidirem qual é o momento de trabalho, qual é o horário que vocês vão estar imerso com foco, ó. Lembra o segundo passo? Foco. Foco, concentração. Nada é realizado na sua vida se você não tiver foco e concentração. A disciplina é uma das habilidades que você precisa ter para realizar qualquer coisa na sua vida. Carol, não tenho disciplina, tá tudo bem. Só que você precisa entender que a disciplina, ela te traz o foco.
Só que, se você não tiver intencionalidade de ter foco para construir, cara, eu não tenho foco também, tá tudo bem. Só que se você já entendeu hoje, agora, pelo menos, que você só precisa entender a desenvolver foco. Carol, como que eu desenvolvo um foco? Tendo clareza de tudo que eu falei na aula. O foco não brota assim, ó, da cabeça. Gente, entenda uma coisa. Ninguém na vida nasceu com superpoder. Ninguém nasceu inteligente, inato, sem desenvolver inteligência intelectual, inteligência emocional, inteligência intuitiva, inteligência espiritual. Ninguém nasceu sabendo tudo. As pessoas que você gosta e admira, que uau, aquela pessoa é incrível, o jeito que ela fala, o jeito que ela se comporta, o jeito que ela trabalha, o jeito que ela lida, ela pode ter um talento para aquilo, sim, mas quando você sempre conversa com essa pessoa, você vai perceber que ela trilhou uma jornada de muitos acertos e erros até ela se trabalhar para se tornar essa pessoa que é referência para você. Quando a gente entende isso, a gente começa a tirar primeiro um olhar tão super poder que a outra pessoa tem e que você entende, nossa, essa pessoa é super focada, tá, mas ela nasceu super focada? Não. Ela nasceu talvez com uma habilidade da disciplina e desenvolveu o hiperfoco, o superfoco. Por quê? Como que eu desenvolvo um foco? Quando eu tenho clareza do que eu quero e para onde eu quero ir. O foco vem de eu entender quais são as minhas prioridades. O foco vem de eu entender quais são as minhas prioridades. Carol, eu não gosto de ler. É uma pena. Mas se você quer desenvolver foco, disciplina, consistência, propósito, prioridades, a leitura vai te ajudar. Carol, eu não gosto de ler nenhum livro, eu tenho muita dificuldade. Às vezes, eu falo muito isso para os meus mentorados. Então, duas questões que acontecem muito com o livro, tá? Primeiro, você está num momento da sua vida que às vezes você quer ler um livro que não tem nada a ver com aquilo que você quer viver. Óbvio que o livro vai ser chato, concorda? Não tem nada a ver, ó, propósito, prioridade, eu quero saber, o que eu preciso descobrir? O que que Deus está me guiando para eu entender aqui qual que é a minha peça, qual que é a sacada, qual que é o aprendizado que eu preciso tirar que eu não estou tirando? E o segundo é você ler um livro que você até quer, ó, tem a ver com o teu propósito, com as suas prioridades. Lembra, prioridade para quê? No seu trabalho, o que que você precisa desenvolver? Talvez melhorar como profissional que você precisa encarar como prioridade. O que que você precisa desenvolver dentro do seu pessoal, dos seus relacionamentos familiares, né? Relacionamento de casal, relacionamento com os seus filhos, que tem que se tornar prioridade, entende? Está tudo conectado. Voltando ao livro. Se você gosta do livro, só que você não está conseguindo dar continuidade, acontece por um fator. Primeiro, você tá lendo o livro que você quer, é sua prioridade, ó, para desenvolver a, o, o desenvolvimento pessoal no seu profissional ou com pessoa, só que você está lendo num horário que é ruim para você. Por quê? Se você vai ler num horário que o seu mental está muito cansado, é possível? Dificilmente. Então, não é um livro que é difícil, ou um livro que é chato, ou que é muito difícil da continuidade, são os horários. Pensa assim, ó, isso que eu estou te trazendo é autoconhecimento puro. Só que autoconhecimento é o que leva você a ter sucesso na sua vida pessoal e profissional. É o autoconhecimento que transforma a sua vida. Auto me conhecer. Autoconhecimento. Eu pegar o conhecimento e aplicar na minha vida. Experiência se torna experiência desde que eu aprenda o que eu preciso aprender dentro da vivência que eu vivi. Prega, anota isso, gente, que muda a jornada, ó. Tudo que a gente vive na vida nada mais é do que a gente está vivendo. Só que o que que faz o download, que me torna melhor como pessoa, como profissional? É quando eu pego aquilo que eu vivi e eu implementei na minha vida e aquilo se torna experiência. Eu tenho bagagem para falar sobre aquilo. Eu me torno uma referência para mim mesmo da minha jornada, porque eu superei. Eu superei aquela dor, eu superei aquele desafio que eu vivi. E somente com aquilo que realmente dá o download na nossa vida, dá o próximo passo.
Por que que muitas vezes as pessoas ficam empacadas anos num problema? Porque elas não aprenderam o que precisavam aprender. E aí lembra, você não está aqui a passeio, você não está aqui curtindo a vida ao acaso. Deus te deu essa vida para você vivê-la e não sobreviver. Deus te deu essa vida única para você experimentar as experiências, ó, vivendo e aprendendo. Você está aqui para curtir, servir e evoluir. Curtir, celebrar, curtir, servir. Servir é trabalhar, colocando seus dons e talentos, tudo que eu falei na aula de hoje. Curtir, servir e evoluir. Evoluir é o quê? Aprender. Que é a melhor forma de você aprender? Vai ler. Sabe por que a leitura é importante? Porque a leitura você pega o conhecimento, você compra o livro conhecimento, é o que você está fazendo aqui na aula agora, só que está sendo gratuita. Olha que legal. E eu já quero te fazer um convite agora. Quando acabar essa aula, eu vou disponibilizar o link do meu grupo VIP para você entrar no meu grupo VIP do meu WhatsApp, que lá, somente lá, eu vou disponibilizar ofertas, vou disponibilizar oportunidades para você dar um próximo passo comigo, para você saber como que você pode avançar ainda mais na sua vida, nos seus projetos em 2023, tá bom? Então, encerrando essa aula, eu vou colocar lá no meu Stories para você poder ter acesso a isso. Então, fica ligado aí. Voltando aqui que a gente estava falando, é importante a gente entender isso, que assim, as experiências é o que torna a gente subir o nível da nossa vida. Só que a experiência de nada vale se eu não aprendo com a vivência. Senão eu só passo repetindo o padrão. Você já para e pense na sua jornada agora, ou pense em alguém que está à sua volta, que a pessoa passa anos e não sai do lugar. Anos com o mesmo problema. Tudo isso tem a ver com o não aprendizado, com não pegar a informação que eu entendi que eu preciso implementar na minha vida, é na minha, não é das pessoas à minha volta. E eu aprender com a experiência e subir o nível que Deus colocou pra gente. Lembrar que é uma passagem. Ó, hoje eu tenho 40 anos. Então, tudo que eu vivi lá atrás, se eu não tirei como aprendizado para mim, eu vou continuar repetindo padrões. Então, ó, isso daqui é o que traz a maturidade. Maturidade, tem gente que tem 50, 60, 70 anos e continua repetindo o padrão, repetindo o padrão imaturo, que tem a ver com a imaturidade cronológica. Então, não é quantos anos você tem que vai tornar você uma pessoa mais madura, emocionalmente ou inteligente. Não, tem a ver com você colocar em prática a vivência que você teve no seu dia a dia e você entendeu que aquilo foi um recado que Deus colocou para você, que é o seu processo de evolução, é o seu processo de aprendizado. Lembra? Você caiu nessa família que não foi ao acaso. Você está no seu trabalho que não foi ao acaso. Você está nessa live agora que não foi ao acaso. Você está nessa vida agora, com a sua idade, que não é ao acaso. Então, quando você começa a linkar todas essas informações, você começa a entender o, nossa, entendi. Por isso que eu estou empacado aqui. Ai, gente, tem um bicho aqui. Entrou um besouro aqui. Meu Deus do céu, calma, respira. Se ele vier aqui, ó, eu vou sair correndo, hein? Então, desculpa as distrações, ó, mas acontece. Quem sabe faz ao vivo. Falei aqui. Deixa eu voltar aqui, que agora até fiquei desconcertada. Beleza. Então, pensando em tudo isso que eu te falei, lembra? As distrações, lembra? Hoje, qual que é o tema? Como vencer as distrações no trabalho home office remotamente. Eu só consigo vencer as distrações quando eu coloquei tudo isso que eu falei desde o começo da aula em prática. E um dos sabotadores é a internet, é o celular, são os avisos, sabe? Aquele plim que chega no celular, ou as notificações, né, que chega no computador, enfim. Vou dar um exemplo, tá? Uma das grandes coisas que causam
Conflitos nos relacionamentos. É a falta, a baixa gestão de tempo, entre tempo de qualidade com a família, com o marido e a esposa e com você mesmo. Isso tem muito a ver, esse desperdício de energia, tempo e dinheiro, né? Que tempo é dinheiro, que é o seu maior ativo, é o seu tempo. Pensa aí, o que você faz dentro das suas 24 horas é o que define se você está se aproximando de ter o que você quer ou que você está se distanciando. Não é o que você faz muito o que torna você mais produtivo. É o que você não está fazendo ou que você precisa fazer a única coisa que vai fazer a peça andar. Então, gente, desconstrói que ser produtivo muitas vezes é você fazer muito, ao contrário. Se você ter foco, energia nas suas prioridades, com propósito, sabendo por que você está fazendo, você vai mais rápido na direção de alcançar o que você quer. Você não vai gastar seu tempo e sua energia perdendo tempo, se preocupando, ficando ansiosa, estressado, porque você está colocando energia, tempo e dinheiro em fazer uma coisa que não tem nada a ver com o momento atual. Pode ser que daqui a 6 meses aquilo sim venha para você, mas hoje não. Então, quando você começa a entender isso, ó, as distrações na internet vão diminuir. Por que será que eu preciso gastar, sei lá, 4 horas do meu dia olhando o Instagram das pessoas? Será que por que eu preciso gastar 4 horas do meu dia perdendo tempo fazendo outras coisas na internet que eu poderia estar produzindo para construir minha vida, meu sonho, meu projeto, minha qualidade? Entende? Está tudo conectado. Então, como que eu sei? Como diminuir as distrações? Quando você sabe por que você está aqui, para onde você quer ir, por que você quer ir, quais são suas prioridades, quem são as pessoas que vão com você, por que é importante que elas vão com você, por que é importante que você informe essas pessoas. Quando você informa as pessoas, ó, seus familiares, seu marido, sua esposa, seus filhos, por que você vai e o que todo mundo vai ganhar, você concorda que você dá combustível para todo mundo te ajudar a criar o projeto? Então, vou dar um exemplo, tá? Se você trabalha em casa, você ganhou peso. Você decidiu que você quer emagrecer. Você está com dor no corpo, você não aguenta mais, você está sedentário, está sedentário. E aí, você fez um combinado com a família que vocês vão comer mais saudável. Durante X tempo, você precisa dessa contribuição, porque todo mundo está percebendo que não está legal para a família toda. Você concorda que é um combinado? Quando você faz esse acordo, ó, você criou o quê? Uma força, uma egrégora. Por que que quando a gente ora na igreja ou no culto tem mais força? Por que que quando a gente medita coletivamente tem mais força? Por que que quando a gente está na aula com mais grupo de pessoas tem mais força? Porque está todo mundo falando uma mesma linhagem, está todo mundo torcendo e vibrando para que aquilo dê certo, aumenta a frequência. Então pensa nisso. Para você diminuir as distrações, você precisa primeiro focar no que você quer, focar em entender quais são as prioridades daquele momento. Não é tudo prioridade, ao contrário, eu garanto a você que não é. E tudo aquilo que você talvez ache que ainda é o que vem sabotando você, porque você coloca tanta energia, tanto foco para ficar fazendo as mesmas coisas que deixa de fazer o que precisa ser feito. E aqui entra as distrações, concorda? Então, é aqui que você vai vencer a procrastinação, vai vencer a preguiça, a falta de motivação, a falta de foco, a falta de clareza, a falta de concentração. A falta, ela só acontece quando eu não estou priorizando o que eu quero de verdade. Porque eu não estou colocando foco. Eu não estou me concentrando para fazer aquilo. Eu não estou colocando energia, eu não estou colocando intencionalidade. Por que que eu preciso acordar cedo para assistir uma aula às 6 e 7 da manhã? Eu não sei qual que é seu objetivo. É ter uma rotina que realmente faça você ter uma qualidade de vida trabalhando de casa? Para você aumentar seus resultados, seus ganhos, melhorar seu relacionamento amoroso, melhorar a tua relação com seus familiares, para você aprender a desenvolver uma rotina, para você aprender a ter disciplina, para você aprender a ter foco, para você aprender a ter uma melhor gestão de tempo, para você aprender a ter prioridades. Olha quanta coisa eu estou trazendo aqui para você.
E tudo isso parte de você ter uma intenção clara. O que que você quer? Pensa assim, ó, tudo que você quer na vida, tudo o que você quer, você vai ter que abrir mão de algumas coisas temporariamente, ou de algumas coisas para sempre. Você vai ter que vencer a bolha da resistência de deixar ir o que está te segurando. Você vai ter que vencer a bolha da resistência de quebrar padrões de que você vem fazendo a mesma coisa todo dia, pensando da mesma forma, agindo da mesma forma. Você vai ter que quebrar a bolha da resistência, talvez, de você ser uma pessoa diferente do seu ciclo familiar. Você vai ter que quebrar padrões de você ser uma pessoa diferente do seu ciclo de amigos. Você já parou para pensar nisso? E quando você entende isso, ó, a aula inteira, você entende que não é melhor ou pior, é só quem você nasceu para ser. Quando você quebra um padrão, você não está deixando os seus familiares, os seus amigos, ou onde você mora. Não, ao contrário. Porque quando você vai de encontro ao que você quer para você, a sua melhor versão, o seu melhor jeito de viver, ter os resultados que você quer, construir o que você deseja para você, ter mais qualidade de vida para você, conseguir realizar, não ter mais dor, eu não sei o que você quer. Ter um relacionamento saudável, ter mais tempo de qualidade com sua família. Quando você vai em encontro do que o seu desejo claro pede, quando você alcança as pessoas que você deixou temporariamente, que você rompeu a bolha, elas vão falar uau. Então, perceba que aqui, será que não existe um medo de romper? Um medo de perder? Mas você não perde, lembra? Você nasceu nessa família, nessa comunidade, com esse ciclo de pessoas, porque você precisa desenvolver habilidades. Você precisa aprender, lembra, quais são as nossas três missões? Primeiro, eu cuidar de mim. Minha primeira missão é eu cuidar de mim. Não é minha mãe, não é meu pai, não é minha esposa, não é meu marido, não é minha filha, nem é meu filho, não é minha tia, nem é meu tio, não é meu primo, nem é minha prima. Não é. É você com você. E aí eu brinco que, para mim, é você com Deus, que Deus está em você. Você é uma centelha divina, então você é um divino. Então, ó, se você sabe que você é um divino, que cria tudo para sua vida, uau, bingo de 10 milhões, a aula já pode acabar aqui, acabou tudo. Você entende que você é o criador da sua realidade. Então, se hoje a sua vida não está da forma como você gostaria, simplesmente é porque você não está assumindo papel no mundo, para você, não é para os outros. Qual que é a nossa segunda missão? É a gente, dentro da nossa família, que nos deu a vida e que nos criou, é a gente entender o que que a gente precisa fazer para ajudar essas pessoas e o que que eu preciso aprender com essas pessoas que estão me falando que não tá legal, que o seu comportamento não tá legal, que a forma como você fala não tá legal, que você precisa ter mais tempo de qualidade com a família que você não tá dando, entende? Ó, tudo que as pessoas se queixam sobre o que você tá fazendo, traz para você e pensa, reflete. Pare pensar, será que essa pessoa está falando isso para mim? Está fazendo sentido? Será que realmente eu tô dando tempo de qualidade para ela? Será que realmente eu estou falando de uma forma como Deus falaria? Com amor, com carinho, com generosidade, com foco no afeto? Será que realmente eu estou sendo uma pessoa que eu inspiro essa pessoa a se tornar melhor? Ou será que eu só estou querendo receber, receber e não dou? Segundo a lei da doação. Dar para receber. Então, e a nossa terceira missão é servir, é entregar o seu trabalho aqui nessa terra. Carol, eu sou dona de casa, eu não gosto de trabalhar. Eu gosto, na verdade, desculpa, vou arrumar. Eu sou dona de casa, eu não trabalho fora, mas eu trabalho em casa, que é cuidando da família, cuidando dos filhos, cuidando da casa, deixando a casa clean, arrumada. Isso é um baita serviço que precisa ser olhado. Só que você tem que fazer isso com amor, com foco e reconhecer que isso é o seu papel aqui, tá tudo bem. Ó, lembra que eu falo muito isso nas aulas anteriores? Eu falei, você é uma locomotiva ou um vagão?
Carol, eu trabalho fora, só que eu só estou reclamando. Reclamando que ninguém me ajuda, reclamando que as coisas não estão dando certo e que o governo é uma merda. Entende? Você está fazendo a sua parte como um empreendedor, uma empresária, uma pessoa que colabora com o crescimento da sua empresa, independente se você é autônomo ou trabalha para alguém. Quando você encara que o seu papel dentro do seu trabalho precisa ser encarado como se você fosse o dono do projeto, o dono da empresa. E por quê? Porque se Deus te deu uma vida única e que é um projeto que Deus fez, que é você para dar certo, eu não tenho que esperar alguém falar para mim o que eu tenho que fazer. Eu tenho que assumir o comando e fazer. Porque eu sei o que eu preciso fazer dentro do meu trabalho, dentro do meu projeto. Entende? Eu te dei dois cenários. O cenário da pessoa que trabalha fora, ou o cenário da pessoa que trabalha servindo dentro de casa. Então, como seria aquela mulher ou aquele homem que cuida da casa? Ele faz tudo e reclama porque faz? Ou você, aquele perfil de pessoa que trabalha fora, só que dois perfis, ó, o empreendedor ou empresário que trabalha fora, que ele é autônomo, ele faz e reclama porque nada dá certo, ou você é aquela pessoa que trabalha para alguém, só que reclama também porque não dá certo, entende? A nossa terceira missão é a gente servir a alguém, que é a empresa que te contratou, ou você, os seus clientes. Igual aqui, ó, eu estou servindo vocês nessa aula, eu estou servindo do conteúdo que eu estabeleci para a aula de hoje. Como minimizar as distrações no home office. Você viu que está tudo conectado? Quando a gente vai se aprofundando no tema, a gente vai entrando nas camadas e vai dando download. Mas é impossível falar tudo como resolver numa única aula, entende? Faz sentido? Por isso que eu falei para você que está aqui, encaminha essa aula, ó, pega esse aviãozinho, encaminha para duas, três pessoas que vão se beneficiar com essa aula. Eu vou deixar ela ainda disponível aqui no meu Instagram, não sei por quanto tempo, mas se você deseja ter mais acesso perto de mim, que eu ajude você ainda mais, como você construir o seu 2023 de uma forma com produtividade, de uma forma para aumentar seus resultados familiares, saúde, sucesso profissional, pessoal, eu vou disponibilizar o grupo VIP do meu WhatsApp aqui depois dessa aula no meu Stories. Então, clica lá e entra no grupo, que somente lá eu vou estar divulgando como você pode dar os próximos passos. Não, mas eu quero saber como eu posso dar o meu próximo passo, como que eu posso fazer parte de uma mentoria com você. Você pode também, além de entrar no grupo VIP, você pode, acabando essa aula, me mandar um direct, dizendo: Carol, me fala mais, como que eu posso dar o meu próximo passo, tá? Então, tudo isso que eu estou trazendo para vocês são os pilares que eu desenvolvo dentro da minha mentoria Produtividade no Home Office, que é uma mentoria específica para trabalhar esse alinhamento da nossa vida. Propósito, prioridade, para ter produtividade. Só que quando você pensa, uma pessoa que alinha esses três pilares é uma pessoa que tem relacionamentos saudáveis, que ela ganha dinheiro e que ela ajuda a família dela. Por quê? Porque ela está alinhada com quem ela é. Ela está alinhada com o que ela veio fazer aqui. Gente, eu voltei ou eu caí? Tá dando que tá parando aqui o vídeo para mim. Vocês estão me ouvindo? Voltei. Coloque aqui se eu estou aqui, porque deu uma queda de energia na internet. Obrigada. Beleza, eu voltei. Então, para a gente fechar essas quatro aulas, eu quero saber o que fez sentido para vocês. Se essa aula te ajudou, depois que eu soltar ela no Instagram, escreve para mim dizendo qual foi a sacada da aula de hoje. Por que valeu a pena essas quatro aulas? A virada começa agora. Então, eu quero saber mais sobre
como que está sendo essa jornada para você? Para que eu possa te ajudar mais, eu preciso como que eu estou te ajudando, para a gente entender e ir montando, né? E equalizando todas essas informações para você, tá? Gente, vocês estão me ouvindo? Que aqui a internet está indo e voltando aqui para mim. Coloca aqui para mim só se ainda está tudo bem. Beleza, eu vou pegar o gancho aqui já do que comentaram, com certeza. A cada aula nos traz mais força, mais insights e bora voar, sabe, aquele que aproveita as oportunidades. Com certeza, lembra? Ontem eu falei muito sobre isso aqui, eu acho que tem algum story que eu fiz no final do dia, se não me engano. Deus nos deu, lembra? Eu falei muito sobre isso hoje. Deus nos deu essa vida incrível para ser vivida, com um propósito, com abundância, com intencionalidade. É a gente assumir nosso papel no mundo, é a gente assumir quem a gente é, assumir, colocar em prática os nossos talentos, nossos dons. Ninguém é igual a você, e esse é o privilégio. Esse é o privilégio de você estar aqui, na família que você está, aonde você está, e você entender por que que você está indo para tal lugar. Por que que você quer trabalhar em tal coisa? Por que que você quer? Por que que teu desejo da tua alma está pedindo para você fazer os movimentos? Está tudo linkado aos seus valores, às suas intenções, ao seu propósito. Então, quando a gente faz todo esse alinhamento, é onde a gente ganha força para a gente realmente viver com alegria, com entusiasmo, com motivação todos os dias. E Deus nos deu essa vida para viver assim, não na escassez, que é no mimimi, no vitimismo, na melancolia, no fracasso, na preguiça, na procrastinação, na dor, no sofrimento, tá? Lembra, a vida, ela se torna única quando a gente entende que a gente é único. Olha isso. A vida se torna única quando a gente entende que a gente é único. Quando a gente entende que a gente é único, é onde a gente assume nosso papel no mundo. Você se sente merecedor, merecedora de, principalmente, a primeira coisa do merecimento é você ter o privilégio de estar vivo, você ter o privilégio de você estar aqui, podendo viver saudável, ter uma vida com alegria e entusiasmo. Então, pega isso, implementa na sua vida hoje. Hoje é sexta-feira e vamos fazer acontecer. 2023 só está começando. Eu quero saber, faz agora um resumo, como está sendo esse um mês e meio na sua vida? Você já está se aproximando do que você quer? Ou você ainda está bem distante dos projetos que você estabeleceu lá no comecinho, janeiro de 2023, dezembro de 2022, quando você talvez fez o seu planejamento? A gente precisa estar o tempo inteiro de olho naquilo que a gente colocou para a gente, sabe por quê? Porque se a gente não tem, ó, clareza, prioridade, foco no que eu quero, como que aquilo vai chegar para mim? Se eu não tenho propósito, prioridade, eu não tenho produtividade, eu não produzo para realizar o que eu quero. Por isso que esses são os pilares da minha mentoria. Se eu não tenho isso claro, eu não chego onde eu quero. Eu não chego, não tem como. Por quê? Porque você não tem movimento assertivo. Você fica todo dia acordando e indo dormir, falando, cara, tá difícil. Nossa, nada dá certo. Será que nada dá certo mesmo? Ou você nem está percebendo as coisas acontecendo à sua volta. Então, a oportunidade, ela é dada todos os dias, como eu estou te dando agora. Cabe a você aproveitar e não deixar passar. Gente, nossa, quanta coisa você escrever aqui. Obrigada. Deixa eu ler aqui um pouquinho para compartilhar. Tira o print disso aqui, hein, meu suporte. Precisamos sim, estamos inseridos em mentorias. Fazer terapia, coach, que seja. Mas sim quando estamos com pessoas que têm os mesmos valores, a mágica acontece. É quando percebemos exatamente isso. Eu falo muito isso dentro dos grupos, dentro da minha mentoria, dentro dos grupos que eu conduzo, que é assim, quando você tem um mentor, no caso assim, vou falar
eu mentorando meus grupos, você tem combustível, você tem clareza para onde você está indo, você consegue ter assertividade nas suas prioridades, você consegue ter produtividade, ó. Por quê? Porque você tem um mentor te guiando. E isso é o que torna mais fácil a gente construir os nossos projetos. Da mesma forma que eu mentoro várias pessoas, eu tenho um mentor que me ajuda, por isso que eu tenho resultado, por isso que eu vou, por isso que eu decolo, por isso que eu ajudo a puxar outras pessoas. Lembra, qual que é o nosso maior mentor? Jesus, Deus. E depois vem as pessoas que a gente contrata. Se você se identifica com a minha energia, com a minha forma de conduzir, seja bem-vindo, bem-vindo à minha egrégora, o meu time Carol, meu grupo de pessoas que eu conduzo e ajudo a pessoa a transformar a vida dela e a vida da família dela, que esse é o objetivo. Bora, gente. Linda sexta-feira para vocês. Vocês escreveram um monte aqui, vou tirar o print para depois eu compartilhar lá no meu Insta. Gente, beijo grande para vocês. Obrigada por cada comentário. Consegui sair da zona de conforto. É isso aí, valeu a pena. Bom dia, querida. É isso, bom dia para todo mundo. Incorpora tudo isso na sua vida, é isso, bora fazer acontecer, que o ano só está começando. Ó, beijo grande para vocês. Linda sexta-feira. Não esquece, acabando a aula, vou disponibilizar o link para você acessar meu grupo VIP e não perder nenhuma oportunidade que eu vou revelar só lá dentro, tá bom? Beijo! Tchau!